Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP, programa este sobre responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas, nesta noite de 16 de setembro de 2016. Uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos municipais e também a comunidade pelotense que assiste diariamente à programação da TVC. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei aqui junto com vocês na produção, apresentação e tudo o que envolve aqui o programa do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Nós sempre lembramos que o programa de TV do SIMP vai ao ar todas sextas-feiras, das 19 às 20 horas, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. E o programa de TV do SIMP, que passa aqui pela TVC, também é mais um elemento de comunicação, ou seja, que abrevia a entidade SIMP dos municipários e vice-versa, ou seja, serve como uma ferramenta para que possamos ter melhor as informações, os trabalhos desenvolvidos pela entidade, para que cheguem estas informações de forma mais ágil e mais rápida. E para isso é necessário, além da TVC, todas as outras nossas mídias eletrônicas que nos disponibilizam essa redução do distanciamento, né, e ajuda a propagar o trabalho, e também os servidores públicos municipais ficam cada vez mais cientes e informados daquilo que está sendo encaminhado pela direção do SIMP. Então, vamos às nossas mídias, começando pelo nosso site www.simpelotas.com.br. Esta é a página oficial do SIMP. Então lá são colocadas quase que diariamente matérias, informações. Você tem acesso à nossa listagem completa de todos os convênios. Também tem a relação dos horários de atendimento do SIMP através de sua assessoria jurídica, de sua médica clínica geral, através de sua dentista, e também você tem outras informações como de legislações municipais que são pertinentes aos servidores públicos. Então não deixe de visitar a nossa página www.simpelotas.com.br. Também temos o nosso e-mail, o e-mail oficial da entidade, que é o simp@simpelotas.com.br. Você também pode enviar a sua mensagem através deste e-mail. Pode ser um questionamento, uma crítica, um elogio. Também utiliza-se desta ferramenta para você encaminhar a sua denúncia. Então você pode enviar um material anexando vídeo, fotos, enfim, documentos em geral. Então este e-mail, que é o oficial da entidade, também é uma ferramenta importante para você entrar em contato conosco. E encontra-se aí na sua tela o simp@simpelotas.com.br, é o e-mail do SIMP. Também na sequência temos o nosso Twitter, ou seja, todos aqueles que desejam ser nossos seguidores, twitter.com/simpelotas. O SIMP, todas as suas matérias que são publicadas em seu site, nós lá pelo Twitter, nós colocamos o título da matéria e disponibilizamos o link. Isso tudo lá no Twitter. Então tem o título da matéria e o link. Então o colega clica em cima deste link
e o remeterá para a matéria cuja mesma consta na íntegra lá em nosso site. Então, twitter.com/simpelotas é o endereço para todos os nossos seguidores. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube, onde lá temos o nosso acervo audiovisual. Encontram-se no site do YouTube, através do nosso canal de vídeos, todos os programas de TV do SIMP, também outros vídeos informativos, outros que ilustram algumas assembleias, algumas mobilizações ou festividades promovidas pela entidade. Então, quem quiser acessar o nosso canal de vídeos no site do YouTube, basta você digitar lá na URL youtube.com/simpelotas. Por fim, temos o nosso Facebook, a nossa fanpage lá no Facebook. Por SIMP Pelotas, com certeza você irá nos encontrar, e lá diariamente postamos matérias e informações. É aberto a todos, qualquer um pode deixar o seu comentário, compartilhar, curtir, e também utilizamos o chat, o bate-papo. Ali, de uma forma mais sigilosa, mais individual, o servidor pode nos enviar também o seu elogio, a sua crítica, seu questionamento, inclusive a sua denúncia, pode ser do local de trabalho ou de relação interpessoal, enfim. Também é uma ferramenta que diariamente é bastante utilizada. Então, se você quiser acessar lá, visitar nossa fanpage pelo Facebook, você digite SIMP Pelotas, que com certeza você encontrará a nossa página lá no Facebook, ok? Então, são essas todas as mídias eletrônicas que o SIMP atua ativamente e as desenvolve. E aqui, ao vivo, no nosso programa, a maneira que você tem de falar conosco aqui ao vivo, de também enviar o seu questionamento, a sua crítica, a sua sugestão, é através do número que encontra-se aí na sua tela, o 9122-8820. Você pode mandar mensagens de texto ou o famoso SMS ou torpedo, e também mensagem de texto via WhatsApp. Estamos online, conectados aqui ao vivo no estúdio da TVC. Então, mensagens de texto em ambos modos, seja via SMS ou via WhatsApp. A gente registra mensagem de texto, inclusive no WhatsApp, porque nós não temos como colocar aqui ao vivo uma possível mensagem de áudio que venha por WhatsApp, ou até uma chamada telefônica, por exemplo, aqui, colocá-la no ar ao vivo. Então, os modos são dois. Na verdade, a forma é mensagem de texto, mas na modalidade ou via SMS ou via WhatsApp, ok? E esse número nos acompanhará até às 20 horas, o término do nosso programa. Bom, o programa de hoje, quase todo ele vai ser discutido e informado sobre o grande evento que o SIMP realizou anteontem, na tarde de quarta-feira, que foi o debate promovido pelo SIMP com todos os candidatos e candidatas à Prefeitura de Pelotas. Então, é um debate tradicional promovido pelo SIMP de 4 em 4 anos, ou seja, todo o ano que há eleições municipais, o SIMP é pioneiro nisso. É um debate totalmente democrático, porque é um dos pouquíssimos espaços em que é oferecido a todos os candidatos a mesma quantidade de tempo, a mesma oportunidade de expor as suas ideias, de traduzirem para os servidores públicos municipais quais são os seus projetos para o funcionalismo, haja vista que o debate se reveste de um caráter informativo e que pauta somente a vida do servidor público municipal. Os candidatos não vão lá para tratar da pauta da cidade como um todo, e o objetivo ali é tratar dos temas que permeiam a vida do servidor público municipal. Então a gente vai estar abordando um pouquinho mais para frente. Nós vamos estar demonstrando para vocês algumas imagens, até porque o debate foi das 2h30 da tarde até passando já 18 horas, né? Então são praticamente
mais de 3 horas de debate, seria impossível colocar aqui na TVC, a não ser depois, com o passar do tempo, né? Então, também em face da legislação eleitoral, a gente não pode estar colocando aqui o debate na íntegra, mas em forma de matéria jornalística, sem áudio. Nós vamos estar aqui comentando sobre o que está passando no vídeo, não vamos tecer nenhum comentário a nenhum candidato, A, B ou C, se foi melhor ou pior, se foi mais vaiado ou foi aplaudido, não. O objetivo aqui, em se tratando de uma televisão comunitária, é nós apenas informarmos, né, o objetivo do debate, os requisitos que permearam para os colegas ingressarem, como se deu, e nós vamos colocar aqui, inclusive, no ar para vocês, as 6 perguntas que a direção do SIMP fez aos candidatos. Porque como era um número muito grande de candidatos desta vez, porque a última eleição em 2012 haviam 5 candidatos, este ano são 8, então aumenta o número de candidatos com o mesmo tempo para a realização do evento. Então, nós tivemos que reduzir ao máximo o número de perguntas que a direção tinha que fazer, porque mesmo parecendo poucas, 6 perguntas, a cada pergunta haviam 8 respostas. Então, quando se fazia a pergunta 1, 8 candidatos respondiam. Para depois vir a pergunta 2, 8 respostas você tinha que esperar. E assim sucessivamente. Então, leva-se muito tempo, mesmo com apenas 6 questionamentos. E aí, às vezes, o servidor, mas tinha que perguntar a pergunta sobre tal coisa, tinha que perguntar sobre o meu segmento em específico e outro. E não, a gente teve que fazer um crivo com base no documento que é denominado Plataforma dos Municipários. A Plataforma dos Municipários, ela foi um resultado de assembleias, de reuniões setoriais, de praticamente todos os segmentos da Prefeitura, estas realizadas desde 2012 até o presente momento. E de 2012 para cá, pouquíssimo se avançou em algumas coisas. E aí nós tiramos aqueles itens de tal plataforma, mas muitos problemas surgiram e aumentaram, né? E tivemos que atualizar as demandas. Então a Plataforma dos Municipários, ela foi entregue a todos os candidatos, e dela é que foram extraídas estes 6 questionamentos. Só que estes 6 questionamentos, eles tinham mais o caráter de abranger o todo, ou o máximo da coletividade possível. Então teve questionamentos que a gente teve que fazer com um texto um pouco grande, mas mais no sentido até de ser explicativo para o candidato. E para quem já fez a prova do Enem, por exemplo, do Exame Nacional do Ensino Médio, não tem nenhuma questão curtinha, ela tem uma parte textual bem grande, já para o candidato, né, que antes de responder, ele tem um poder de persuasão, de interpretação, e até muitas vezes ajuda a obtenção da escolha da resposta, prestar bastante atenção no enunciado, e embora são enunciados bastante grandes. E como nós tínhamos um espaço curto, no sentido de serem muitos candidatos, nós fizemos 6 questões e algumas ficaram um pouco grandes, mas porque ela teve uma prévia explicação. Até porque tem alguns candidatos que nunca sequer foram eleitos ou até concorreram para algum cargo público anteriormente. Claro, quem se coloca o seu nome à disposição para concorrer à Prefeitura de Pelotas, parte-se da premissa que deva conhecer as realidades, mas ninguém consegue conhecer tudo, né? Ainda mais quando coloca-se um nome à disposição, sempre se torna um desafio, caso eleito, enfrentar tudo aquilo que por vier. Mas a gente vai trazer esses questionamentos para vocês, nós vamos colocá-los na sua tela aqui, no seu televisor, da mesma forma que fizemos lá. Lá no debate haviam 2 telões, esses telões transmitiam em tempo real as imagens captadas pelos cinegrafistas, que eram as imagens dos candidatos, mas no momento que o mediador lia a pergunta, numa única vez, a cada momento que cada um dos 8 candidatos tinham que respondê-la, nós colocávamos essa pergunta no telão. Até para que não caísse no esquecimento. Você imagina, o mediador faz a leitura, até chegar a resposta lá do 8º candidato, pela ordem de sorteio, responder, já 7 ou antecederam, já responderam antes, e aí o pessoal já nem se lembra tão bem o enunciado.
da questão. Então, a cada vez que um dos candidatos respondia, nós colocávamos lá no telão à disposição de todos a pergunta, né? E alguns candidatos, pelo que a gente compreendeu pelas respostas, alguns não compreenderam, não o enunciado em si, mas às vezes se pautavam, por exemplo, o SIMP questiona se o candidato se compromete em discutir, por exemplo, plano de carreira ou outras coisas. Não, a gente não colocou se compromete em discutir, se compromete em encaminhar, fazer projeto de lei, né? E a prova disso são as perguntas escritas que os municipários puderam lê-las, e as mesmas perguntas, os mesmos slides que lá utilizamos, nós trouxemos aqui para a TVC para fazer essa contextualização. Mas logo a gente já vai estar mostrando as imagens. A gente tem aqui alguns informes anteriormente, então esse é um breve histórico do que vai ter hoje a grande parte do nosso programa. Então, primeiro informe. Nesta segunda-feira, dia 19, não será ponto facultativo na Prefeitura de Pelotas. Não será. Embora o prefeito Eduardo Leite tenha um critério, geralmente teve um critério em toda a sua gestão de conceder pontos facultativos, dias que antecedem, o dia que antecede o feriado. Geralmente isso ocorre quando o feriado cai numa terça, quando o feriado vai cair numa sexta, né? E aí emenda o dia que antecede. Geralmente ele seguia se as instituições de ensino aqui de Pelotas, exemplo, Universidade Católica, Universidade Federal, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, enfim, quando estes outros órgãos públicos também estabeleciam como ponto facultativo, o prefeito costumava segui-los e também conceder tal ponto. Desta vez foi diferente, né? Estes órgãos, estas instituições de ensino estabeleceram como ponto facultativo na próxima segunda-feira, dia 19, mas a prefeitura não. Então a gente divulga para você, que é servidor público municipal, e para você, cidadão contribuinte que procura as secretarias, a própria prefeitura, segunda-feira será expediente normal, das 8 horas às 14, os prédios que abrigam secretarias municipais e os demais serviços, como unidades básicas de saúde e tantos outros que funcionam em horário diferenciados, funcionam normalmente. As escolas do município, que é algo à par, as escolas do município não funcionarão na segunda-feira. Por quê? Porque lá no início do ano, quando as escolas fazem, junto com a ISMED, o estabelecimento do calendário letivo, já tem a previsão de tais feriados e eles já colocam em seu calendário os dias que não terão aula, até porque o calendário tem que ser cumprido lá no final do período letivo para o aluno em quantidade de dias e horas-aulas, né? Por exemplo, o ensino fundamental e o médio, que são 800 horas-aulas e 200 dias letivos, né? A educação infantil, 1.200 horas-aula e também a mesma quantidade de dias letivos. Então, as escolas são a exceção, as escolas do município. Os demais órgãos da prefeitura funcionarão normalmente nesta segunda-feira. Um outro informe o SIMP diariamente, isso já faz 2 semanas, cada vez mais recebe reclamações do problema da utilização dos cartões que contêm os créditos dos vales transporte, né? São muitos e muitos problemas, não conseguem ser resolvidos, seja na ordem de que a prefeitura está dando a metade do valor em créditos que dava anteriormente e servidores têm que estar tirando do bolso para conseguir se deslocar. Não é uma quantidade que atende todos os dias que ele trabalha. Tem servidores que trabalham mais de 6 horas por dia, portanto tem direito a 1 hora de intervalo, e nesta hora de intervalo há tempo hábil, se ele quiser, de deslocar-se para sua casa ou para um outro local que ele deseja fazer um lanche, descansar, enfim, também não está sendo concedido ou sendo considerado crédito para que ele possa deslocar-se de ônibus neste período de 1 hora de intervalo. Em muitas ocasiões também não está sendo reconhecido o sistema de integração. Um servidor que tomou uma linha
em menos de 1 hora ele desembarcou para tomar uma outra linha, e mesmo sendo num prazo inferior a 1 hora, o validador lá, o equipamento do ônibus, não identificou como integração e acabou debitando, ou seja, descontando como uma passagem inteira, R$ 3,05. Então, isso aí vem causando muito problema à categoria dos municipários. Também tem os casos daqueles servidores que, quando tinham o cartão antigo, tinham mais de R$ 600 em créditos de transporte, e ao migrar para o sistema novo, identifica esse cartão cuja capacidade máxima é de R$ 600, e aí fica aquele valor em reserva, o que excede a 600, mas só que aquele valor em reserva, o excedente, tem um prazo útil, ou seja, um prazo de vida para utilizá-lo. Se não utilizá-lo até outubro, morrem aqueles créditos pelos quais o servidor pagou, foi descontado 6% do seu contra-cheque. Também tem o problema que, mesmo que o cartão tenha capacidade máxima de R$ 600 em créditos, muitos casos de servidores que tiveram no cartão novo, um exemplo, R$ 300 de crédito, e os outros 300 não aparecem ali no cartão. Fica como se fosse algo por fora esperando ingressar, o que não faz sentido. Se o sistema novo, o cartão novo, admite até R$ 600 de limite, como que o servidor obteve apenas, quando da migração, R$ 300 e os outros 300 estão lá esperando para entrar, se não atingiu tal limite? E também tem um outro caso estranho. Se o cartão admite no máximo R$ 600, temos casos de servidores que utilizam o cartão e aparece ali no validador que ele tem 890, 850, quer dizer, se o cartão admite máximo 600, como é que em horas aparece que ele tem 800, 900, que de fato ele tem aquele valor, mas se a capacidade máxima, tecnicamente falando, é de 600, como é que em alguns casos ultrapassa esse valor? E tem um último caso também de servidores que têm créditos no seu cartão, embarcam num ônibus, passa no validador e o validador aponta que está zerado o cartão, que não há créditos. E muitas vezes o servidor diz que tem, quer ficar no ônibus, o cobrador solicita para que a pessoa desembarque, o servidor público municipal desembarque, e já aconteceu diversos casos, inclusive a gente recebeu mensagem aqui ao vivo no programa de TV nos relatando isso, de servidor que teve que descer, ou seja, desembarcar do ônibus, e ao esperar um próximo, ao embarcar no outro, aí o validador daquele identificou que tinham tais reais em créditos, ou seja, horas funciona o validador, que é o equipamento, e horas não. Então, nós fizemos, como prometemos, uma reunião com o senhor Enoque Guimarães, no dia 6 de setembro, e aí ficou acertado naquela reunião que nós enviaríamos em forma de questionamento objetivo, são todos esses itens que eu acabei de elencá-los, ficou acertado que nós enviaríamos todos os questionamentos de forma bem objetiva, bem pontual, para que o senhor Enoque, representante do consórcio do transporte coletivo de Pelotas, também de forma objetiva nos respondesse, e para que a gente pudesse ilustrar melhor para o municipário, para ele poder buscar uma solução definitiva. Mas quem tem que dar o caminho dessa solução definitiva é o consórcio. Destes problemas os quais eu relatei, a maioria é do consórcio. Aonde é que entra a prefeitura? A prefeitura entra em qual tipo de problema? Em restringir ou ter diminuído o número de créditos repassados mensalmente, diferente do que era feito antes, atraso na inserção desses créditos, fazendo com que o servidor pague do próprio bolso, e a bendita portaria número 032 do ano de 2016, que a prefeitura não disponibiliza no site, que é uma dificuldade de consegui-la, que é a tal portaria que o prefeito determinou o número de créditos dia que o servidor poderia utilizar, de acordo com a carga horária de trabalho ou os turnos que ele trabalha. A gente já solicitou isso por ofício ao prefeito, mas quase nada é respondido para o SIMP do que é encaminhado ao prefeito. Estamos até agora aguardando a resposta para contestarmos esta portaria, já que seria ela que estaria limitando ou prejudicando os servidores. E, como eu frisei, nós encaminhamos para o senhor Enoque
que num primeiro momento, o que ficou acertado? Ele nos pediu que nós enviássemos por e-mail para ele, que era mais rápido e ele assim nos responderia. Pois bem, nós enviamos para ele por e-mail terça-feira. Hoje é sexta-feira, até antes de sair do sindicato e vir para cá o programa de TV, acompanhei ele mesmo pelo e-mail da entidade, não há qualquer tipo de resposta. Bom, passaram-se 3 dias. O senhor Enoque não nos respondeu via e-mail, já que é o meio na qual ele queria. Nós encaminhamos hoje à tarde um ofício, com os mesmos questionamentos, já que por e-mail não funcionou. Então, mandamos os questionamentos. E dentre todos aqueles itens que eu falei, ainda ficou mais 2 que eu não citei aqui, que é: como poderia ser dada uma forma do servidor ter um acesso ao controle, à fiscalização dos seus créditos, de forma online, seja através do site da Prati, da loja Prati, numa espécie de login que criasse uma senha ali, enfim, para que o servidor possa acompanhar os créditos, como eles estão sendo utilizados, enfim, isso aí também foi questionado. Também foi questionado a questão dos atrasos nos horários dos ônibus, tem tido vários atrasos, e ainda por cima o tal aplicativo que não funciona conforme eles falaram, que o servidor e o cidadão em geral, em tempo real, poderia ver onde encontrava-se o seu ônibus, que ponto de parada ele se encontrava naquele exato momento e quantos minutos aproximadamente ele levaria para chegar até o ponto onde você se encontra, por exemplo. Isso aí também foi questionado porque não tem funcionado. Infelizmente, não tem funcionado ainda aquilo que foi prometido tão alardeado como um determinado avanço, né? Então, tudo isso foi questionado. Esperamos que até a semana que vem a gente possa trazer a vocês, municipários, nossos telespectadores, respostas, mas com soluções efetivas e práticas para isto, ok? Um último informe aqui, importante, pessoal. Dia 22, tá? Dia 22 de setembro, na próxima quinta-feira, o SIMP está convocando todos os municipários, todos os servidores públicos da prefeitura, professores, servidores de escola, os trabalhadores da justiça social, da saúde, da gestão da cidade de mobilidade urbana, do departamento de iluminação pública, secretaria de obras, enfim, todos os servidores públicos da prefeitura de Pelotas estão convocados pelo SIMP para paralisarem as suas atividades dia 22 de setembro, durante todo o dia, nos 3 turnos. Dia 22 de setembro, próxima quinta, é o Dia Nacional de Paralisação e Mobilização de todas as categorias de trabalhadores do Brasil. Vejam bem, o SIMP convoca toda a categoria dos municipários para a paralisação durante todo o dia, de quinta-feira, dia 22, nos 3 turnos, denominada como Dia Nacional da Paralisação e Mobilização das Categorias, que é chamada por todas as centrais sindicais, confederações e associações de trabalhadores. Para quê, pessoal? A fim de reivindicar contra as reformas trabalhista e previdenciária que o governo Temer vai encaminhar nos próximos dias ao Congresso. Estas medidas, estas reformas trabalhistas e previdenciárias, elas retirarão direitos e conquistas de todos os trabalhadores, repito, tanto da esfera pública quanto privada. O SIMP, a partir de segunda-feira à tarde, dia 19, nós vamos divulgar em todas as nossas mídias as atividades a serem realizadas lá na quinta-feira, dia 22, local e horários. Mas é paralisação geral de toda a categoria dos municipários, dia 22, em todo o Brasil. Aí o telespectador que está, de repente, nos assistindo agora, lá vem eles com mais um dia de paralisação ou greve. Não, dessa vez não toca só no da gente, no nosso trabalho, não toca só na nossa vida laboral. Toca de todo o trabalhador brasileiro. Então você que está nos assistindo aí em casa, as reformas trabalhistas e previdenciárias atingirão tanto os trabalhadores da área privada quanto da pública. Já começa pela aposentadoria. Não será mais pelo critério que é hoje. Hoje um homem, para aposentar-se,
ele tem que ter 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. A mulher tem que ter 30 anos de contribuição e 55 de idade. Para professores, existe a aposentadoria especial. Ser homem, 30 anos de docência, e ser mulher, 25 anos de docência. Pois é, a proposta do governo Temer, que está para ser encaminhada ao Congresso, primeiro, aposentadoria. Tanto homem quanto mulher, ambos têm que ter 65 anos de idade no mínimo para poder se aposentar. Quer dizer, independentemente do tempo de contribuição para a Previdência, tem que ter no mínimo 65 anos de idade. Então, aumenta o tempo de serviço, inclusive para agricultores, para toda a classe de trabalhadores, ok? Para o professor vai acabar com a aposentadoria especial, vai acabar. Vão criar possivelmente uma regra ali de transição que, caso a reforma seja aprovada, quem tiver naquele momento menos de 45 anos de idade, professor ou professora, terá que trabalhar até os 65 anos de idade. E quem no momento da aprovação da reforma tiver mais de 45 anos de idade, vai ter que pagar uma espécie de pedágio, vai ter que trabalhar X anos mais para poder se aposentar, e não na regra da aposentadoria especial, como é hoje previsto na nossa Constituição Federal. Então, vai vir aí uma chuva de medidas para tirar direito de trabalhadores. Então, está na hora do pessoal ir para a rua, não deixar patrolar, porque vai vir uma chuva de propostas que parece para a comunidade brasileira, para a nacionalidade, né, para toda a nação brasileira, que vem para criar um equilíbrio econômico no país, é o sistema deficitário, são as corrupções, os roubos, e seja um monte de informações que tiver. Mas não se mexe naquilo que eles ganham, que os parlamentares ganham. Não se mexe para menos, não se mexe para tirar. Então os parlamentares, os mesmos que votam e vão apreciar se devem fazer a reforma ou não, são os mesmos em que nada é mexido para tirar. É só para aumentar. É verba de indenização para terno, paletó lá e gravata, é apartamento funcional que você não precisa pagar, é veículo oficial, é segurança, é verba de gabinete, é verba todo mês para passagens aéreas para você vir para o seu estado, e por aí vai, né? Então, temos que estar unidos, mobilizados. Então, dia 22, em todo o Brasil, paralisação nacional, né, pela mobilização de todas as categorias de trabalho, de trabalhadores do nosso Brasil, paralisar as atividades para chamar a atenção que a luta é contra as reformas previdenciária e trabalhista, né, os quais retirarão direitos e conquistas históricas de todos os segmentos de trabalhadores. Então, dia 22 de setembro, o SIMP convoca todos os municipários, e é durante todo o dia de quinta-feira, desde manhã até o final da noite. E as atividades, horários, locais, nós estaremos a partir da próxima segunda já divulgando mais precisamente isto em todas as nossas mídias. Bom, vamos para o tema central, que é o nosso debate, né? O debate do SIMP, promovido com todos os 8 candidatos à Prefeitura de Pelotas, que foi realizado nesta última quarta-feira, dia 14 de setembro, com início às 14h30, lá no Pelotense. Antes do Wagner ainda soltar o vídeo, só para deixar bem claro, pessoal, o debate do SIMP, já lá o de 2012, já foi solicitado, então não teve nenhuma novidade para essa vez, a necessidade do contra-cheque de agosto, que é o mais atual. Contra-cheque original não precisava de carimbo. Acontece que são só as autarquias, os órgãos da administração indireta da prefeitura, que ainda tem a figura do contra-cheque original. Exemplo, a Eterpel, a empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, Previpel, o Sanep, Coimpel. Então são segmentos que ainda têm contra-cheques originais. Os trabalhadores da administração direta da prefeitura, na gestão Eduardo Leite, acabou com a figura daquele material que se gastava com papel e tudo, né? Até foi uma opção inteligente do prefeito de
que nesse sentido de sustentabilidade, de ter uma economia para os cofres públicos, enfim. Nessa situação, todos nós ficamos vinculados ao contra-cheque de forma impressa, apenas de forma impressa, ou através do portal do servidor, ou através da Secretaria de Gestão Administrativa Financeira, do servidor lá pessoalmente pedir para imprimir, ok? Só fazendo ainda uma ênfase, retomando um pouquinho do dia 22, né, quando eu chamo a atenção que todos os segmentos de trabalhadores, todos os sindicatos de trabalhadores estão chamando as suas bases, né, aonde eles têm a sua representatividade, cabe salientar que deixamos claro aí para o cidadão contribuinte, a gente chama você, a gente o convoca para estar junto conosco, porque o seu direito trabalhista também será atingido, a parte da Previdência também o atingirá, então tem que deixar claro, o Brasil inteiro vai parar, e Pelotas não vai ser diferente, dia 22, né, Pelotas vai parar, né, que é o Dia Nacional de Lutas, atos, greves, protestos e paralisações de todos os segmentos de trabalhadores, como eu falei lá no início, tanto da iniciativa privada, bem como da pública. Então, pessoal, retomando aqui o debate, o SIMP solicitou e exigiu o quê? Para acesso ao debate, tinha que ter o contra-cheque de agosto impresso e previamente carimbado, ou pelo SIMP ou pela Secretaria de Gestão Administrativa Financeira. Nos órgãos da administração indireta, quem não utilizasse do contra-cheque original também poderia imprimir o contra-cheque, mas teria que também carimbá-lo previamente. Poderia ser no próprio SIMP ou nos seus respectivos órgãos, ok? Então, o que aconteceu? O objetivo do carimbo por que do caráter prévio? No sentido de que nós faríamos uma verificação junto ao portal da transparência se aquele nome constante no contra-cheque de fato pertence a um servidor do quadro efetivo. O debate é promovido pelo SIMP para os servidores do quadro efetivo. Cargos em comissão, que são os CCs, trabalhadores que estão sob o regime de contrato administrativo e trabalhadores pertencentes a empresas terceirizadas que prestam serviço para a Prefeitura de Pelotas, a pauta não lhes atinge, a pauta em nada os beneficia. Então, por isso o caráter é para servidores do quadro efetivo. Várias pessoas sabem que um contra-cheque aberto por qualquer pessoa, um contra-cheque ali de acesso ao portal do servidor, se copiar as informações e colá-las numa ferramenta de Word, no Word você altera o nome, altera a matrícula, pode até colocar em que o nome da secretaria a qual porventura pertencesse, e aí você está esquentando um contra-cheque. Óbvio, eu sou um exemplo, um CC. Se eu colocar meu nome lá no contra-cheque, botar regime estatutário, pertenço à secretaria tal, cargo tal, se não tem o carimbo, eu chego lá para a equipe de segurança, obviamente o contra-cheque, o nome, vai bater com a minha identidade. E é esse o objetivo. O objetivo do SIMP foi de preservar, de garantir a segurança dos trabalhadores do quadro efetivo. Por isso a solicitação do carimbo previamente. E pedimos com bastante antecedência, divulgamos amplamente nas nossas redes sociais, cartazes que foram até os locais de trabalho, né? Até uma ida na colônia, em alguns locais da colônia foi feito o carimbo na hora. O SIMP funcionou alguns dias sem fechar ao meio-dia, das 8 às 18. A própria Secretaria de Administração, que quarta-feira não tem expediente externo aberto ao público, a Secretaria de Administração, excepcionalmente, nesta quarta, abriu para isso. Então, convenhamos, não era dificuldade nenhuma, tá? O servidor que de fato se organizasse, se programasse para ir. E lembrando, o debate ele tem um alto custo pela infraestrutura e logística envolvidos. Quem financiou o debate, quem pagou, porque tem gente que acha que o debate foi de graça, tem gente que acha que o debate é uma coisa que o Tribunal Regional Eleitoral paga. Pessoal, está completamente enganado. O debate promovido pelo SIMP, todo o custo de tudo, segurança, som, iluminação, filmagem, tudo é custo do sindicato. E quem financia o sindicato? São os seus sócios. Então nós fizemos um evento altamente democrático, aberto a todos os servidores não sócios
que não contribuem financeiramente com a entidade para participar de um evento que quem o disponibilizou foi o sócio. E através da nossa gestão, da direção do sindicato, que tem a obrigação de bem gerir os recursos do sócio e propiciar a luta em forma de, seja obras, quando teve aquisição da sede, seja para manter todos os nossos meios de comunicação, seja para fazer toda a luta de base, incluindo o próprio evento, que é o debate. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, Wagner, por gentileza, coloca para nós aí o vídeo do debate, que nós vamos comentando sobre o vídeo. É um vídeo de aproximadamente 3 minutos. E aí vocês que estão aí em casa, os cidadãos municipários, embora o debate foi totalmente promovido pelo SIMP com foco apenas para o funcionalismo, vocês poderão assistir de casa algumas imagens, captadas pelo SIMP, não são imagens oficiais da equipe na qual nós a contratamos, lembrando que o vídeo na íntegra do debate será disponibilizado quando a empresa nos entregar lá no nosso canal de vídeos no YouTube. Então vejam aí a preparação, os equipamentos, toda a logística envolvida. Olha que lindo ficou o palco, o cenário montado para esse evento. Aí é o momento que o SIMP previamente reunia-se com a equipe de segurança, para lhes dar todas as informações necessárias. Aí já encontravam-se os municipários na fila para acesso, apenas tinham que apresentar o contra-cheque previamente carimbado de agosto, acompanhado de documento oficial com foto. Aí é a coxia, que é a parte atrás do palco, onde nós recebemos previamente todas as candidaturas. E aí a nossa presidente Tatiane Rodrigues e nós reunindo com os candidatos e as suas assessorias para a realização do sorteio, ou seja, o local de assentamento dos candidatos, a ordem de suas falas. Então tudo foi feito previamente ali na coxia, conforme previa o regulamento, as regras do debate, que era tudo estabelecido por sorteio, amplamente democrático. Então, fizemos sorteio para que cada candidato diferente abrisse um bloco, fizemos o sorteio para a ordem de assentamento deles, junto às suas poltronas, e vejam aí a fila que estava bastante grande, muitos municipários foram e lotaram o plenário. Aí a presidente Tatiane fazendo a abertura do debate. Vejam aí como o plenário estava bastante cheio, estava lotado, todas as cadeiras ocupadas e mais alguns servidores em pé. E no momento aí que, esse momento ainda estavam chegando, vários municipários, ainda encontravam-se alguns na rua, porque alguns soltaram 2 horas dos seus locais de trabalho. Aí está o mediador, o jornalista Arthur Rocha, que conduziu muito bem, com toda a tranquilidade e experiência necessários. E aí são os candidatos, um a um, a imagem de todos os 8 candidatos que, como eu repito, todos se fizeram presentes no debate promovido pelo SIMP. Então, nesse momento eram anunciados pelo mediador cada candidato, um a um, para ocuparem os seus assentos, e na medida que cada um tomou os seus assentos, o mediador tão logo já passou para a leitura das regras e, na sequência, já começou a apresentação de cada um dos candidatos, pois o primeiro bloco era no sentido de que cada candidato tinha 2 minutos para apresentar-se. Então, isto foi a característica do primeiro bloco. As considerações iniciais do candidato, a sua apresentação, a sua saudação ao público, que era somente composto de servidores do quadro efetivo. Já no segundo bloco, eram os 6 questionamentos feitos pela direção do SIMP, mas extraídos do documento Plataforma dos Municipários. Então, quando nós fizemos estes questionamentos, eles foram com o objetivo de atingir o máximo aos anseios do coletivo, de toda a categoria dos municipários. E aí, nós já vamos demonstrar na sequência. Eu recebi uma mensagem aqui do final 2086 via WhatsApp,
Tiago, realmente a organização estava perfeita. Obrigado pela colega aqui que nos enviou a mensagem via o WhatsApp, né? Muito obrigado aí pela sua audiência e que se encontrava lá no debate, né? Essa é a ideia do SIMP, né? O debate ser totalmente, pelo menos da parte da direção do SIMP, pela sua organização, dar a segurança, dar o espaço igual, idêntico a todo e qualquer candidato, da maneira mais impessoal e imparcial possível. É a gente promover este momento para, futuramente, aqueles servidores que lá se fizeram presentes, fazerem as suas concepções de avaliações quanto às propostas e formarem a sua opinião final para o voto. Quem nos mandou a mensagem foi a Cleusa da Saúde, que está sempre nos acompanhando aqui ao vivo. Obrigado, Cleusa, pela sua participação e pela identificação aqui da mensagem, Cleusa. Então, pessoal, o que a gente tem para comentar mais aí? O segundo bloco ele foi composto de 6 questionamentos e nós vamos mostrar aqui, ao vivo na TVC, os 6 questionamentos. Então vamos ao primeiro questionamento que o SIMP fez aos candidatos. Encontra-se aí na tela. Muito obrigado, Wagner. Esta pergunta, pessoal, ficou ao vivo lá no telão. O tema era concursos públicos e não privatizações ou parcerias públicos-privadas de empresas públicas. Então, qual era o questionamento? Se o candidato se comprometia em realizar concursos públicos para administração direta e indireta. Quando a gente fala indireta, para o telespectador entender, envolve SANEP, envolve o Previpel, a Eterpel, envolve a Coimpel, tá? Não utilizando-se de terceirizações e contratações emergenciais, preservando as atuais autarquias e empresas públicas, sem criar parcerias público-privadas ou privatizá-las. Este era o questionamento, ou seja, era a pergunta de número 1. Pode tirar, por gentileza, Wagner, obrigado. Então, este questionamento, pessoal, se referia justamente ao quê? Óbvio que o SIMP sabe, alguns candidatos disseram, há uma diferença de parceria público-privada para privatizações. Óbvio que a direção do SIMP sabe isso, mas uma parceria público-privada é deixar que o privado explore o que já tem do poder público por 20, 25, 30 anos, mesmo que condicionado a regras de aplicação de recursos e melhorias, mas por todo aquele tempo de exploração do privado, foge do controle muita coisa do público. Então é como se, não é privado, mas por aqueles anos, 25, 30 anos, foi o privado que tomou conta daquele serviço para explorá-lo. Óbvio que órgão público, administração direta, ela não visa lucro. Agora, o privado, para ter uma parceria, enfim, ele não faz para perder, ele faz para ganhar, ele faz para oferir lucro, para oferir vantagem. Então, o nosso questionamento foi nesse sentido. Óbvio que na legislação diz os casos de contratações emergenciais. Está no nome, contratos administrativos, é quando é um excepcional interesse público, não há concursados para serem chamados. A legislação garante que o gestor possa se utilizar de contratos emergenciais. A gente sabe que é uma obviedade, mas depende da política de cada gestor. O prefeito aqui, Eduardo Leite, não quis renovar, ultimamente, alguns cargos, do último concurso realizado. Fechou 2 anos, ele poderia ter renovado por mais 2 anos e não quis. E está lançando mão diretamente de várias contratações emergenciais para cargos que estavam previstos no concurso público, que ele poderia ter revalidado. Então foi nesse sentido que o SIMP perguntou. E alguns candidatos quiseram levar para o lado da legalidade, da tecnicidade, como se a gente não soubesse. A gente fez a pergunta bem clara, se ele ia primar por concursos públicos, sem privatizar nenhuma empresa e evitar, não fazer parceria público-privada ou contratações emergenciais. Então, Wagner, vamos para a pergunta 2, para o nosso telespectador aí entender. RPVs e precatórios. Se o candidato se compromete em ampliar o valor pago para créditos de pequenos valores, RPVs, dos atuais 10 para 30 salários mínimos nacionais. Pessoal,
Pode manter a pergunta aí, Wagner. Há muitos anos, a nossa lei municipal considera como requisição de pequeno valor que não precisa entrar lá na fila dos precatórios, que leva-se muitos anos. Os RPVs são pagos de forma bem mais ágil, ok? 10 salários mínimos hoje representam apenas R$ 8.800. Há muitos anos, a gente requer que se eleve dos atuais 10 para 30 salários mínimos nacionais. Por quê? É mais rápido para a prefeitura diminuir o seu débito com os municipários e tira vários colegas lá da fila geral dos precatórios. Então, há muitos anos, vários gestores, incluindo esta gestão, o governo Eduardo Leite, não atualiza essa legislação municipal e não amplia. Mas porque já há o aumento do valor do salário mínimo ano a ano. Então, se aumenta o valor do salário mínimo, automaticamente já abarca mais pessoas. Não, o salário mínimo é do governo federal. Então, tem que fazer isso, tem que ampliar a legislação municipal. E aí a pergunta tem uma outra conotação também embaixo. No mesmo sentido, qual é o investimento financeiro? O que o candidato fez de planejamento para o pagamento dos precatórios antigos, como planos Bresser, Collor, Suzão? Porque esses pagamentos hoje, destes planos, eles só ocorrem de que forma? Apenas na modalidade preferencial, ou seja, apenas para pessoas que têm mais de 60 anos de idade ou sejam portadoras de doenças previstas na legislação. Nós perguntamos, qual é o teu planejamento, candidato? Tu pensou nisso? Qual é o teu investimento financeiro para diminuir essa fila? Também as respostas não foram tão bem claras por parte de alguns candidatos, né? Mas a nossa pergunta foi bem clara. Próxima pergunta, por gentileza, Wagner. A pergunta 3, pode passar direto. Os pisos salariais dos profissionais da educação e dos agentes comunitários de saúde. Embora a letra está um pouquinho pequena, né, mas lá no telão estava grande, o que a gente, em resumo, coloca aí, pessoal? A gente pergunta se o candidato se comprometeria em pagar imediatamente a lei federal dos professores, porque já é consolidado pela Justiça, né? As ações movidas pelo SIMP, nós já temos vários professores que ingressaram com a ação conosco e já recebem nos seus contra-cheques, tanto servidores estatutários e seletistas, tá? Vários já recebem. E, com base no nosso êxito, nós perguntamos se os candidatos se comprometiam em pagar, já que o próprio Poder Judiciário está reconhecendo isso. E também nós cobramos se o candidato se comprometeria também em pagar o piso nacional dos agentes comunitários de saúde. Até porque, além de já ter uma decisão em primeira instância favorável ao SIMP, que o SIMP ganhou na ação movida contra a Prefeitura em primeiro grau, o governo federal repassa para Pelotas 95% do valor para pagar o salário padrão de um agente comunitário e a Prefeitura apenas tem que entrar com 5%. E não entra. Então, nós perguntamos se todos aqueles candidatos que lá se encontravam se comprometeriam. Próxima pergunta, Wagner, por gentileza, número 4. Vale alimentação. Nós cobramos aí do candidato a manutenção, devolução para aqueles servidores detentores de 2 matrículas, porque em 2013 para 2014 foi retirado o valor do vale alimentação daqueles servidores que tinham 2 matrículas e também solicitamos a extensão aos servidores aposentados, bem como reajustar o valor de acordo com as necessidades dos trabalhadores para poder comprar. Bom, uma coisa tem que ficar clara, alguns mencionaram, é proibido por lei, dá para aposentado, é proibido por lei, dá para 2 matrículas. Pessoal, o Poder Judiciário, quando se pautou sobre a nossa lei municipal, ele não considerou ilegal a lei. A nossa lei municipal que concede vale, ela não deixa claro se é por matrícula ou se é por CPF. E o prefeito quis tomar a posição que melhor favorece a prefeitura e que foi de retirar. Se ele quisesse manter, não haveria qualquer óbice, não haveria qualquer tipo de problema. Então, por isso que nós somos enfáticos que pode sim e por isso que fizemos o questionamento para os candidatos. Próxima pergunta, Wagner, a penúltima, número 5, regulamentações e lei municipal. Nós perguntamos se os candidatos se comprometeriam em fazer as legislações para todos os servidores que se enquadrem para receber adicional de risco de vida, para receber adicional de insalubridade, reajustar a parcela autônoma SUS que há mais de 15 anos não é reajustada, os triênios dos servidores da Justiça Social, a regulamentação e lei que proíbe as práticas de assédio moral e sim, aí sim, discutir com o sindicato e encaminhar tais projetos. Também na pergunta de baixo, a gente perguntou para os candidatos quais deles se comprometeriam com a fixação
do menor padrão salarial que ele fosse igual ao valor do salário mínimo e a implementação de um plano de carreira para o quadro geral de servidores. Ou seja, que o menor salário da categoria dos municipários não seja inferior ao mínimo, né? E que se mantenha o atual plano de carreira do magistério, ainda com o pagamento do incentivo à titulação dos auxiliares. O que a gente quis dizer? Nós ouvimos alguns candidatos dizendo: mas é ilegal indexar valor de salário mínimo. Ninguém está indexando nada. É a gente usar o valor nominalmente falando igual ao do salário mínimo. Se não quer ser igual, ok, então bota 880 com 1 centavo, pronto. É isso que a gente quer como menor salário do município, e não os atuais 200, 300, 400 reais que tem. Última pergunta para acabar o programa, por gentileza, Wagner. Pergunta número 6. Foi das alterações das jornadas de trabalho ponto biométrico. A gente foi enfático. Qual candidato se comprometeria em garantir a manutenção das cargas horárias anteriormente cumpridas, revogando o decreto do prefeito? Nenhum momento a pergunta trata de acabar com o ponto biométrico. Pode voltar para mim, por gentileza, Wagner, para acabar o programa? Nenhum momento nós perguntamos para o candidato que a gente quer acabar com o ponto biométrico. O SIMP sempre falou que o servidor não é contra o ponto biométrico. Nós somos contra a terem alterado as nossas jornadas de trabalho, ter aumentado o custo da prefeitura em deixar servidores em algumas secretarias ociosos com a secretaria fechada e o servidor lá dentro para cumprir uma carga horária que antes nunca foi cumprida, e ainda por cima a prefeitura ela não aumentou o oferecimento de serviço para o munícipe. E alguns candidatos usaram-se da legalidade para dizer que servidor que trabalha gosta do ponto biométrico. Alguns disseram que as jornadas de trabalho deveriam ser cumpridas, outros disseram que aceitam regulamentar a carga horária para 6 horas, enfim. Para isso é que serviu o debate, para cada um formar a sua opinião até o dia 2 de outubro. Bom, pessoal, 19 horas e 58 minutos. Quero mandar um abraço para o Dalton Sodré, que nos respondeu que maravilha aqui, eu acho que é o debate, o chamamento aí da convocação do dia 22. Quero mandar um abraço também para o Sérgio e para a Sônia, que estão sempre nos assistindo, né? E para o Wilson e para a sua esposa Fátima, né? Que também estão sempre nos assistindo, principalmente o Wilson, está sempre nos assistindo lá na sua casa. Ok, pessoal? Chegamos ao término de mais um programa de TV do SIMP, nesta noite de 16 de setembro de 2016. Eu, Thiago Botelho, me despeço, desejando a todos um bom final de semana e prometendo nos reencontrar na próxima sexta-feira. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.